É difícil ver um leão obeso ou um lobo com dor nas costas. Sorte deles, porque a vida que eles levam na natureza é bem difícil. Diferente dos primos urbanos, os gatos e cachorros domésticos. Muitos deles levam uma vida que é só comodidade e conforto. E é por isso que cerca de 30% deles apresentam obesidade. Se a comodidade da vida urbana afeta a vida de animais, imagine como ela afeta a nossa. Pode parecer estranho, mas o excesso de conforto traz problemas. É o alerta que os fisioterapeutas têm feito. Uma vez que a gente obtém essa facilidade, tudo está próximo da gente, os deslocamentos, o que acontece? Existe uma tendência da gente se acomodar e se movimentar cada vez menos. O corpo humano pede, né, pela questão metabólica, pela questão das estruturas musculoesqueléticas, pede a movimentação constante e com uma certa intensidade. Se você observar a nossa anatomia com cuidado, vai ver que isso faz sentido. Temos pernas longas, ossos fortes e articulações próprias para o movimento. Se não usarmos os nossos corpos no futuro, talvez eles tenham essa aparência. Porque o sedentarismo afeta o nosso organismo. Ele encurta os músculos e provoca acúmulos de gordura. Perdemos agilidade, capacidade respiratória, surgem dores na coluna e, para piorar, podem surgir outras doenças, como diabetes e pressão alta. E se a gente não faz exercícios, produzimos menos endorfina, o hormônio que provoca a sensação de bem-estar. E aí, podemos ter mais ansiedade. É porque o excesso de conforto engana a gente. Basta sentar em um sofá bem gostoso para ver o que acontece. Você vai assumindo algumas posturas que fogem ao alinhamento. Você não obriga a sua musculatura a fazer a sustentação. E todas as vezes que você vai saindo desse alinhamento, você vai provocando o que a gente chama de uma deformidade em algum ponto. Essa deformidade mantida por muito tempo vai começar a trazer aí alguns sintomas. E às vezes ficamos tão bem acomodados que até pegamos o sono. E na hora de acordar... O que aconteceu? Durante aquele sono, a sua musculatura ficou numa posição inadequada, os tecidos que envolvem as articulações ficaram tensos ou em compressão, e o primeiro sinal é o desconforto e a dor. Conforto e comodidade podem ser uma preocupação constante dos humanos, mas durante muito tempo a gente não tinha nada disso. E eu não estou falando de carros, celulares, aviões. Um objeto simples como a cadeira, por exemplo, já foi considerado um luxo reservado a poucos. No passado, a preocupação era ter um apoio para o corpo, sem se preocupar com a altura, com o tipo de material e com essas angulações. Então, era muito comum os móveis para sentar serem confeccionados em pedra ou madeira. Com o passar do tempo, o direito a sentar em cadeiras e poltronas confortáveis deixou de ser algo exclusivo de pessoas nobres. Hoje, a maioria do nosso trabalho é feito sentado. E muitas vezes mantemos o corpo em posições que não são naturais e que dificultam o funcionamento do organismo. Das posturas de compressão, postura que obriga o corpo a se projetar mais para frente, fora do alinhamento natural da coluna. Momentos em que a gente aumenta o grau de flexão, quer dizer, os membros inferiores, as pernas têm que ficar mais dobradas, mais fletidas. Isso causa uma certa compressão e dificuldade da circulação sanguínea. Às vezes faz a compressão de estruturas neurológicas. De pé, as pernas e os pés ajudam você a sustentar o peso do seu corpo.
Mas quando você senta, sua coluna recebe 40% a mais de pressão. Aliás, pesquisas indicam que vários órgãos são afetados com a posição sentada: rins, estômago. E até uma das atividades essenciais da vida acaba sendo comprometida: a respiração. O diafragma ele precisa ter espaço para ele descer, subir durante a respiração. Se a pessoa fica sentada, os órgãos abdominais eles atrapalham essa descida. Tanto é que as pessoas que cantam, que vão fazer alguma atividade que envolva a projeção da voz, muitas delas falam que elas preferem fazer isso de pé. Sem querer assustar ninguém, mas vale a pena citar um estudo feito na Austrália que revelou um dado preocupante. Pessoas que ficam 11 horas por dia sentadas têm 40% mais chances de morrer. E lembre-se, obras de arte como essa podem ser ideais para exposições, mas são péssimas para sentar. Veja como deve ser a cadeira ideal. Um apoio para as costas, principalmente na região que a gente chama lombar, uma angulação não muito fechada com o tronco e as pernas, a altura do chão adequada para a altura das pernas, do pé até o joelho, de forma que você não tenha que ficar muito tempo com essas estruturas em excesso de flexão, quer dizer, muito dobradas. A cadeira deve estar sempre adaptada ao seu tipo físico e ao seu trabalho. Se ela tiver um assento longo e seu joelho não dobrar direito, use um apoio para a lombar. Tronco e pernas devem ficar em ângulos de 90 graus, nada de cadeiras muito pequenas. Outra coisa que as cadeiras, para quem executa atividade que utiliza os braços, é o apoio. Então, apoiar os cotovelos para você poder executar as tarefas com as mãos, isso também é muito bom. Então, cadeiras para pessoas que digitam muitas horas, que trabalham com algum material, um instrumento que tem que executar tarefas com as mãos, o ideal é que essa bancada esteja próxima, para que você não precise deslocar o seu corpo, e que você mantenha esses cotovelos apoiados. E essas recomendações podem ser úteis na hora do lazer também. O problema é que quando estamos envolvidos demais em uma atividade, acabamos adotando posturas inadequadas sem nem perceber. E isso também acontece quando usamos a ferramenta onipresente da vida moderna, o celular. Você nem percebe, mas posições como essas provocam uma pressão de quase 30 quilos sobre a coluna cervical. Faz com que a percepção do peso da cabeça seja muito maior. Com essa situação, você tem que acionar mais grupos musculares para manter a postura. Então, você vai trazer uma sobrecarga na musculatura. Todas as vezes que a gente tem esse deslocamento e essa percepção maior da sobrecarga, essas estruturas internas estão fora do alinhamento e elas vão sobrecarregar. A fisioterapia acaba se adequando às demandas de cada tempo. Em épocas de guerra, por exemplo, ela é essencial para reabilitar quem se feriu. Hoje, ela busca garantir mais qualidade de vida e diminuir os impactos do dia a dia. É o que acontece no curso de fisioterapia da Mackenzie. Os alunos participam de trabalhos de orientação para crianças e jovens em idade escolar e também monitoram o ambiente de trabalho. Uma coisa que nós aqui no Mackenzie já temos na nossa linha de trabalho e no nosso proposta pedagógica é o trabalho preventivo, ou seja, antes da doença se instalar, antes da queixa se instalar. E isso tem sido uma proposta da Organização Mundial de Saúde, do Sistema de Saúde brasileiro. Ninguém quer que você abandone as facilidades do mundo moderno. O segredo é adaptar a tecnologia à sua vida e não abusar do corpo para se adaptar a ela.